Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida desta quinta-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. E como você já sabe, essa palavra é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Nosso programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, 6:30 da manhã, trazendo sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Se você ainda não está inscrito, aproveita para se inscrever, ativar o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo aqui no nosso canal. É importante também que você compartilhe o link desse programa aí nas suas redes sociais para que nós possamos alcançar um número ainda maior de pessoas com essa mensagem de fé e esperança, com essa palavra de Deus que traz vida e que renova a nossa esperança, tá bom? Bom, sem mais delongas, nós vamos para a nossa reflexão de hoje. Essa semana nós estamos, se você está nos acompanhando já essa semana, você sabe que essa semana nós estamos falando sobre como ter um coração de Maria vivendo no mundo de Marta. Nós já dissemos aqui que o mundo de Marta é caracterizado pela inquietação, pela hiperatividade, pelo excesso de preocupação, e já dissemos então que para ter um coração de Maria vivendo nesse mundo de Marta, é preciso a gente aprender a administrar corretamente o tempo, nos aquietar diante de Deus e aprender a viver na dependência dele. A nossa reflexão de hoje é uma continuação, e hoje nós vamos falar sobre mais uma das características do mundo de Marta. E para isso, eu quero ler o texto de Lucas 10, porque eu sei que tem pessoas que de repente não estão acompanhando desde segunda-feira. Então, eu vou ler o texto, Lucas capítulo 10, versículos 38 a 42. Então, a nossa reflexão de hoje, como ter um coração de Maria vivendo no mundo de Marta, está em Lucas 10, de 38 a 42, que nos diz assim: Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: O Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Disse-lhe: Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor lhe disse: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então, nós já dissemos que o mundo de Marta, ele é caracterizado pela hiperatividade, pela inquietação e pelo excesso de preocupação. E já dissemos que para vencer tudo isso e ter um coração de Maria, nós precisamos administrar corretamente o nosso tempo, aprender a nos aquietar diante de Deus e a viver na dependência de Deus. E hoje eu quero falar com você de que o mundo de Marta, ele também é caracterizado por prioridades erradas, por pessoas que não sabem estabelecer prioridades corretamente. Observe que o texto diz que Marta, ela estava agitada, preocupada, envolvida com muito serviço, com muitas coisas, mas Jesus diz a ela o seguinte, versículos 41 e 42, mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então a gente percebe que, inclusive eu falei no programa de ontem, né? Marta estava recebendo Jesus na sua casa. Eu entendo que ela queria oferecer um banquete, ela queria oferecer o melhor para Jesus. Mas o que Jesus estava realmente interessado era que ela parasse, sentasse um pouco para ouvir o que ele tinha a dizer. Imagina você ir na casa de alguém e essa pessoa ficar tão preocupada em
oferecer alguma coisa para você que ela não para conversar com você. Ela vai para a cozinha preparar um suco, fazer um lanche e tal. Ou às vezes ela nem está fazendo algo para você, ela está ali arrumando a casa, continua arrumando, continua fazendo o que ela estava fazendo, ela sequer dá atenção para você. Então, é algo desconfortável você ir numa casa e você perceber que aquela pessoa ela não pode lhe dar atenção naquele momento. E pior ainda é você perceber que a pessoa não quer lhe dar atenção, ela não quer priorizar a sua presença naquele momento. Então, veja, é justamente sobre isso que Jesus fala com Marta. Ela estava preocupada com muitas coisas, ela estava envolvida com muitas coisas, mas ele diz, mas Maria escolheu a boa parte. Ele diz, olha, Marta, você está preocupada com muita coisa, mas uma só é necessária. O que eu quero agora é a sua atenção. O que eu quero agora não é o banquete que você tem a oferecer, eu quero que você dê a sua atenção para que você receba o banquete que eu tenho para oferecer. Olha que coisa interessante. Marta estava provavelmente querendo oferecer o melhor para Jesus, mas Jesus tinha algo ainda melhor para Marta. Marta queria oferecer um banquete para Jesus, mas Jesus tinha um banquete muito maior e melhor para Marta. E sabe o que acontece? A gente percebe então que Marta ela não sabia estabelecer prioridades. A intenção dela, com certeza, era das melhores, era oferecer algo bom para Jesus, mas essa não deveria ser a sua prioridade naquele momento, porque Jesus estava mais interessado em ter a atenção de Marta do que no banquete que ela porventura estivesse preparando para ele. Então, a gente percebe que grande parte das pessoas não consegue estabelecer prioridades corretas. Não consegue. E por isso acabam perdendo grandes oportunidades e acabam perdendo a chance de viver algo novo e algo melhor na sua vida. Porque não sabe estabelecer prioridades. Tem pessoas que não saem de onde estão. Tem pessoas que estão estagnadas porque estão envolvidas com muitas coisas, mas que não estão levando a lugar algum. E tem pessoas que estão cansadas, exaustas, porque estão fazendo muitas coisas, mas não estão fazendo aquilo que realmente é importante. Então a falta de prioridade pode muitas vezes fazer com que a pessoa acabe se frustrando, se desanimando, se cansando, porque veja, está fazendo tanta coisa e não consegue nada, está fazendo tanta coisa, tanto trabalho, é uma coisa aqui, outra coisa ali, e a pessoa diz, mas todo mês eu fecho o mês no vermelho, todo mês é uma dificuldade para pagar as contas, todo dia eu já acordo cansado, já pensando em como vai ser aquele dia, no que eu tenho para fazer, nas minhas demandas e tudo mais. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando nós não estabelecemos prioridades, nós corremos o risco de nos cansarmos, nos frustrarmos e até perdermos a vida. Eu disse, inclusive, no programa de ontem, que nós precisamos priorizar 3 coisas. Primeiro, o nosso relacionamento com Deus. Segundo, o cuidado com a nossa saúde, saúde física, saúde emocional, saúde mental, saúde espiritual. E o terceiro, cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família. Então veja, nós precisamos saber discernir o que é mais importante, o que é necessário, o que é essencial. Então o mundo de Marta, ele é marcado por prioridades erradas. Marta estava ocupada com muitas coisas, mas Jesus disse que uma só era necessária. Interessante, né? Versículo 42. Mas apenas uma é necessária. E ele diz, e Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então como é que nós podemos ter um coração de Maria vivendo no mundo de Marta? Aprendendo a estabelecer prioridades corretas. Aprendendo a estabelecer prioridades corretas. E aí lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, no capítulo 6 de Mateus, Jesus está falando sobre o perigo da ansiedade, das inquietações, né? Não andeis ansiosos quanto ao que comer, ao que beber, ao que vestir. E é interessante que aí ele chega no versículo 33 e ele diz assim,
Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, aquelas que são realmente necessárias, nos serão acrescentadas. Naquele momento, nada era mais importante para Maria do que aprender os ensinamentos de Jesus. E é por isso que nós precisamos entender que quando nós estabelecemos prioridades corretas, nós temos mais segurança naquilo que nós fazemos, porque nós entendemos que estamos no caminho certo. Maria sabia que estava no caminho certo. Maria sabia que ela tinha escolhido a boa parte. Maria sabia que ela estava estabelecendo a prioridade correta. E aí eu pergunto para você nessa manhã, quais têm sido as suas prioridades? Você tem estabelecido prioridades? Porque tem pessoas que vão simplesmente sendo levadas pela vida, né? São levadas pelas circunstâncias, são levadas pelos momentos. Então, às vezes a pessoa não se planeja, às vezes a pessoa não se programa, não se organiza, e aí vai deixando as coisas acontecer e ela diz, não, eu gosto de fazer as coisas naturalmente. Faça as coisas naturalmente, mas estabeleça prioridades. O que é mais importante hoje para você? O que é mais importante? Não adianta querer fazer muita coisa e não fazer aquilo que realmente é importante. E aí a gente aprende que a coisa mais importante na nossa vida é a nossa vida com Deus, porque Ele é o autor da vida e é dele que vem a sabedoria, a força, o direcionamento, tudo que a gente precisa vem de Deus. Então, a coisa mais importante na nossa vida é o nosso relacionamento com Deus. Por isso que Jesus diz, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Primeiro, Deus. Qualquer possibilidade de mudar essa ordem vai gerar sofrimento, vai gerar cansaço, vai gerar consequências as mais diversas. Primeiro, Deus. Aí depois de Deus, vem você e depois vem a sua família, depois vem o trabalho, os estudos e as demais coisas. Primeiro Deus, depois você, depois a sua família, depois as outras coisas. Sabe por quê? Às vezes eu vejo pessoas que priorizam o trabalho. Tudo tem que girar em torno do trabalho. A agenda tem que girar em torno do trabalho, a vida deve girar em torno do trabalho, a pessoa vive refém do trabalho, refém daquilo que faz. O trabalho é para ser bênção, o trabalho é bênção de Deus. Ele não pode ocupar o lugar de Deus na nossa vida. O trabalho não pode ocupar o lugar do cuidado com nós mesmos. O trabalho não pode ocupar o cuidado com a família. Eu disse no programa de ontem que se nós não estivermos bem em casa, não estaremos bem em nenhum outro ambiente. E aí eu aproveito para dizer aqui hoje o seguinte, se nós não cuidarmos da nossa saúde física, emocional, mental e espiritual, nós adoecemos. Nós estamos vivendo uma geração onde muitas pessoas estão sendo tomadas pela síndrome de burnout. O que é isso? É um esgotamento físico e mental. E por que também não dizer espiritual? Há pessoas, inclusive dentro das igrejas, que estão cansadas espiritualmente, fisicamente e emocionalmente, porque se envolveram com muitas coisas ao mesmo tempo e não souberam estabelecer prioridades. Então houve um desgaste, houve um estresse, houve um esgotamento. Então a gente precisa aprender a estabelecer prioridade. E aí, quando Jesus é questionado acerca de qual seria o maior mandamento, ele diz assim, olha, busquem, amem o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. E aí ele diz, e o segundo, esse é o primeiro e maior mandamento, e o segundo, semelhante a este, é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, Jesus estabelece aqui uma escala de valores. Primeiro, amar a Deus, depois amar a mim mesmo, depois amar o próximo. Então, primeiro, a maior prioridade, quem tem que estar em primazia na minha vida é o meu relacionamento com Deus. Segundo, o cuidado com a minha vida, porque se eu não me cuido, eu posso adoecer. E se eu adoecer, eu posso me tornar um obstáculo, talvez, para a minha família. Eu posso deixar de
prover aquilo que eu deveria estar provendo, posso deixar de fazer aquilo que eu deveria estar fazendo. Então, eu preciso me cuidar, nós precisamos cuidar de nós mesmos. E aí depois, a família. Não inverta essa ordem, não coloque trabalho antes de família, não coloque trabalho antes de você. Eu vejo que às vezes eu vejo pessoas que às vezes estão adoecendo porque a vida é trabalhar. Pessoas que estão adoecendo porque a vida é comer. E aí eu lembro que tinha um irmão, amigo nosso, que ele dizia assim, olha, eu estou comendo para viver e não vivendo para comer. Né? Porque a própria alimentação interfere na nossa saúde. Então nós precisamos buscar e amar a Deus de todo o nosso coração. Primeira coisa. Segundo, cuidar de nós mesmos. Terceiro, cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família. Por que eu estou dizendo que eu preciso cuidar de mim? De repente alguém pode dizer, não, mas então eu estou sendo egoísta, porque primeiro eu tenho que cuidar da minha casa, depois eu cuido de mim. Não. Se você não se cuida, se você não se preserva, você não vai ter condição de cuidar da sua família. Você não vai ter condição de cuidar da sua casa. Então você precisa cuidar de você mesmo. Você precisa estar bem, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, para cuidar da sua casa. Entende? Então é isso. Eu espero que esse programa tenha abençoado a sua vida e você possa sair daqui hoje estabelecendo prioridades corretas. Inclusive, eu quero deixar esse desafio para você. Assim que terminar esse programa, você vai fazer um momento de oração. E você vai pedir a Deus que lhe direcione sobre a organização da sua vida. E aí você vai estabelecer prioridades. As 3 primeiras eu já te dei. Primeiro Deus, depois você, depois a sua família. E aí a partir daí você vai estabelecer as próximas prioridades. Quais são agora as outras prioridades? É o trabalho? É o estudo? Quais são as suas prioridades? Primeiro Deus, depois você, depois sua casa, depois as outras coisas que você vai relacionar aí. Tá bom? Não inverta essa ordem, faça o que precisa ser feito e você vai ter sempre tempo. Você vai ter tempo para fazer aquilo que realmente é importante. Tem alguns livros, inclusive, muito interessantes. Um deles, o título é A Única Coisa. Esse livro é interessante porque ele diz o seguinte: você precisa entender aquilo que realmente é importante e vai te impulsionar nas demais áreas da sua vida. Porque às vezes você está se desgastando, tentando resolver um monte de coisa ao mesmo tempo e aí não resolve nada. Às vezes é uma única coisa que você precisa fazer que vai gerar mudança em todas as outras áreas da sua vida. Então eu preciso discernir qual é a área de alavanca, onde se eu resolvo, se eu mudo, se eu empreendo aqui as minhas forças, as demais áreas vão ser mudadas e vão ser influenciadas. Tá bom? Que Deus nos abençoe, que tenhamos uma excelente e abençoada quinta-feira. Compartilhe o link desse programa aí nas suas redes sociais. Mesmo que você já tenha compartilhado, compartilhe com outras pessoas para que elas também possam ouvir a palavra do Senhor. E amanhã, se Deus permitir, 6h30 da manhã, nós temos um novo encontro marcado e a gente fecha então essa série dessa semana sobre como ter um coração de Maria vivendo no mundo de Marta. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.